Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Aprenda Forex com o Vitor FX. Esse é o módulo 8 do nosso curso, essa é a aula número 8.3 e nós vamos falar sobre o indicador OBV. On Balance Volume ou saldo de volume acumulado. Nós já falamos nesse módulo de indicadores sobre médias móveis, RSI e essa é a aula do OBV. Então vamos lá? Sempre que a gente falar sobre algum indicador aqui no curso, lembre sempre que nenhum indicador, só ele em si, é fator decisivo para você fazer ou não uma operação, tá? Primeiramente, tem pessoas por aí afora, existem estratégias, existem mentores por aí afora que nem utilizam indicadores. Eu, particularmente, gosto de indicadores, só que eu nunca defino a minha entrada, eu nunca defino se eu vou ou não fazer um trade somente por conta de um indicador. É por isso que eu utilizo alguns indicadores, tá? Os indicadores, para mim, eles são muito mais um filtro que eu utilizo alguns filtros ou alguns indicadores para poder estar tomando a decisão de fazer ou não as minhas operações, tá? E todos esses indicadores que nós estamos estudando aqui no curso, os que a gente já estudou, médias móveis, RSI, esse agora que vai ser o OBV, e os que a gente ainda vai estudar nesse módulo 8, nesse módulo de indicadores, são nada mais, nada menos que uma simples informação a mais ou a menos para você fazer ou não as suas operações, para você tomar ou não as suas decisões, tá? É mais um auxílio, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui do OBV, vamos aprender primeiro a colocar o OBV na tela. Antes da gente colocar ele aqui na tela, OBV, vou repetir, On Balance Volume, tá aqui na tela, que é saldo de volume acumulado. Para que serve esse saldo de volume acumulado? Basicamente, é para a gente saber se o volume que tem no mercado está confluente com os candles. Exemplo, digamos que os candles lá estão subindo, uma tendência de alta, subindo. Só que o OBV está caindo, o volume está cada vez menos em cada candle daquele, o saldo de volume acumulado. Isso dá o quê para a gente? Isso dá uma divergência, quer dizer que aquela alta lá não está sendo realmente uma alta com volume como deveria ser, ou aquela baixa, aquela queda de preços, se o volume não tiver vindo junto com o preço, não tem consistência, não tem volume vindo com o preço. Lembrando também que quando a gente fala de volume aqui nesses indicadores, nesse indicador OBV, que é o que a gente vai aprender agora, e no outro indicador também que nós vamos estudar sobre volume, a gente está falando do volume da corretora, tá? Lembrando que no Forex o volume ele é descentralizado, o book ele é descentralizado, tá? É diferente do mercado nacional, por exemplo, que aquele volume que está lá é o volume real da bolsa. Aqui não, a gente no Forex nós temos as corretoras, elas têm vários provedores de liquidez, mas esse volume que a gente vai ter aqui, tanto do OBV quanto do indicador volume no MetaTrader, está falando do volume da corretora. Bom, é diferente do volume do mercado? Basicamente não é igual, mas basicamente reflete sim o volume que a gente tem na corretora, é basicamente uma reflexão também do volume do mercado, visto que a corretora, por exemplo, a Active Trades toma conta aí de uma boa fatia do mercado, principalmente lá na Europa, tá? Então a gente pode sim dizer que é bastante confiável esse volume que a gente pega aqui nos indicadores no MetaTrader, que por sua vez são da corretora, tá? Então vamos para aqui para o gráfico. Primeiro vamos inserir o indicador OBV na tela. Outra observação: todos esses indicadores que a gente está estudando aqui no módulo 8, no nosso módulo de estratégias, é o módulo 10, a gente vai utilizar todos eles, tá? A grande maioria das estratégias que eu vou apresentar para vocês são utilizando esses indicadores, o conjunto desses indicadores com alguns filtros, tá? Então vamos agora inserir o indicador OBV na tela. Basicamente, a gente vai aqui, ó, no menu inserir, tá aqui em cima. Vamos lá, inserir indicadores. Ele está aqui na classe, ó, dos volumes. Temos tendência, que é onde está as médias móveis, osciladores, que é onde está o RSI, e está aqui na base de volumes, e está aqui, ó, On Balance Volume. Clico nele. Eu tenho aqui a minha caixa de configuração.
do OBV, tá? Basicamente, não preciso mudar nada aqui, tá? Eu só gosto da seguinte configuração. Eu deixo ele branco, porque já é como eu gosto. Ele vem azul, se eu não me engano, um verdezinho aí, por padrão. E eu gosto da linha aqui, ela mais espessa um pouco. Ele, por padrão, vem assim, na verdade, ó. Pronto. Por padrão, ele vem assim, nessa cor aqui. Eu vou colocar o right, branco, tá? Que é como eu utilizo, mas você utiliza da forma que você achar melhor, tá? E aqui eu vou utilizar um pouquinho mais espessa a linha, não precisa colocar níveis, e visualização, nesse momento, eu vou deixar em todos os tempos gráficos, tá? Ok, pronto. Ele me dá aqui, ó, a guia do OBV, do volume, aqui embaixo, ó. Essa aqui é a representação do OBV, tá? Nessa aba aqui de baixo. E aqui, pode ver que o OBV ele é, ó, como se fosse uma média aqui embaixo. Vamos entender agora como é que a gente lê o OBV. Primeiro eu vou dar duas informações do OBV. A primeira informação é que eu, particularmente, tá, sempre dou mais valor ao OBV quando é para a parte de alta, quando é saldo de volume para cima, tá? Em alguns testes, isso não é comprovado por aí afora, mas nos testes que eu faço, eu utilizo o OBV há bastante tempo, eu sempre percebo que tem um maior índice de assertividade quando o saldo de volume ele é maior para cima, para a ponta compradora. Funciona para a ponta vendedora? Funciona. Eu acredito que funciona muito mais para a ponta compradora. Essa é a minha primeira observação. A segunda observação é qual é o movimento que a gente costuma procurar, que eu particularmente costumo procurar no OBV. Chama-se Advanced Breakdown, tá? O que é esse tal de Advanced Breakdown? Basicamente é quando o volume aqui, ó, do OBV se antecipa ao preço. Por exemplo, digamos que eu tenho uma região aqui, ó, digamos que eu tenho aqui essa região de resistência. Digamos que essa linha aqui, tá, é uma resistência. E eu tenho aqui embaixo a representatividade do volume, do OBV. No caso, por exemplo, aqui, ó, do OBV, tá? Aí vamos lá. Como é que eu acho esse tal... Deixa eu até anotar aqui, ó. Anotar aqui, branco. O movimento é isso aqui, Advanced Breaking Down. Seria, perdoe aí se meu inglês estiver errado, mas seria esse movimento aqui, Advanced Breakdown. Que seria o quê? Seria basicamente o volume aqui embaixo se antecipar ao preço. Como seria esse se antecipar ao preço? Digamos que o preço está fazendo isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a linha. O preço está aqui subindo. Faz com que aqui é candle. Aí ele bateu aqui nessa resistência. Ele caiu. Aí veio aqui de novo. Bateu aqui nessa resistência. Está segurando aqui nessa resistência. Só que por sua vez, o volume aqui embaixo do OBV, ele está fazendo assim, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo e já se antecipou. Já fez esse rompimento aqui, ó. Já fez esse rompimento aqui. Esse volume se antecipando a esse rompimento aqui, tecnicamente seria uma confirmação de que, muito provavelmente, dessa vez, esse candle aqui vai romper, tá? Aqui, ó, pá, se rompeu. Só que o que foi que aconteceu? O OBV rompeu primeiro aqui embaixo, ou seja, ele se antecipou ao preço. Esse seria o movimento de Advanced Breakdown. Beleza, o preço, o volume se antecipou ao preço. Vamos tentar procurar exemplos gráficos de como isso funcionaria aqui agora na prática para a gente, tá? Deixa eu diminuir aqui esse zoom. Deixa eu diminuir aqui esse zoom. Deixa eu diminuir aqui, vou deixar assim mesmo. Pronto, achei já aqui um ponto. Eu traço aqui, ó, essa linha, nesse ponto aqui, que é um topo, tá? Faz de conta que não tem nada disso aqui ainda, pessoal, ó. Faz de conta que a gente não tem nada disso aqui ainda, tá? Esquece daqui pra frente, esquece tudo isso daqui pra frente, beleza? A gente só tem daqui para trás essas informações e do volume, por sua vez, a mesma coisa. A gente só tem aqui, ó, essas informações aqui, ó.
nesse momento, tá? Aí o que é que eu faço agora? Eu vou traçar a mesma coisa, a mesma resistência que eu tracei aqui, perdão, aqui, ó. A mesma resistência que eu tracei aqui, eu vou traçar a mesma resistência aqui embaixo no OBV. Vou chegar aqui, ó, pá, tracei a resistência no OBV. Pronto. O que foi que o preço fez? O preço caiu, o OBV caiu. O preço corrigiu, o OBV corrigiu. Só que o que aconteceu aqui, ó, o OBV aqui rompeu, se antecipando ao preço. Vou colocar aqui agora uma linha horizontal exatamente na parte do rompimento. Ó, aqui, ó, pronto. Vou dar um zoom, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Olha aqui, ó. Preste atenção que nesse candle aqui, o preço ainda não rompeu aqui, tá? Só que o OBV já rompeu o topo anterior. Ou seja, o volume do OBV já se antecipou ao preço. Por sua vez, depois, o que foi que o preço foi? O preço chegou, ó, fez esse baita pivô aqui de rompimento, tá? E continuou subindo. Isso é um advanced breakdown. Esse é o principal movimento que eu sempre procuro quando estou trabalhando com o OBV, tá? E o que é que eu completaria com o OBV? A gente vai aprendendo as estratégias, mas o que é que eu completaria para utilizar uma análise de OBV? Eu utilizaria um padrão gráfico, como esse aqui, ó, um pivô de rompimento. Eu utilizaria um RSI também para achar uma divergência. Existem várias formas de a gente utilizar o OBV na prática com confluência de outros indicadores, tá? Mas, basicamente, esse aqui é o estudo que a gente tem para fazer de OBV nesse momento. Mais informações vocês podem estudar sobre o OBV, tem muito material aí na internet especificamente sobre o OBV, o cálculo do OBV. Não vou me deter no cálculo de OBV, tá? Mas basicamente esse candle aqui, basicamente o que seria o cálculo? Esse candle aqui tinha 100 mil de volume, tá? Esse outro aqui tinha 150 mil de volume, ou seja, o saldo de volume de um para o outro é maior, 50 mil maior, ou seja, esse candle aqui já tem mais volume. É basicamente isso. Vou deixar aí a parte dos cálculos para vocês pesquisarem. Na própria Baby Pips, inclusive, ensina muito bem essa parte do cálculo do OBV, tá, pessoal? Então, essa é a nossa aula de OBV. Esse é o movimento principal que eu utilizo no OBV, que é o Advanced Breakdown, que é o rompimento quando o volume se antecipa ao preço. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, ó, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Deixa o like aqui também nessa aula e se inscreve no canal. Até a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre o indicador volume, muito parecido com o OBV. Vamos lá? Até a próxima aula. Até já.